Scaff, querido, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Scaff. Obrigado, Pitoli. Mais uma vez nós aqui juntos. Obrigado. Aqui estou vendo o Silvio Navarro, meu grande amigo. Que bom a sua presença, Silvio Pitoli. Mais uma vez, parabéns pela sua persistência, dedicação ao bom jornalismo. E a gente está aqui para colaborar com vocês e fazer uma transmissão, né? E transmitir um recado para a Advocacia Paulista, que a gente está num divisor de águas muito importante, né? A gente não pode falar em democracia, a gente tem que executar a democracia. E ontem, Pitoli, só para te dar uma pitadinha aqui, nós fizemos um abaixo-assinado pedindo debate na OAB, Silvio. Imagina, a OAB faz debate com os candidatos à prefeitura e não chama os candidatos à presidência da própria entidade num debate lá dentro. Veja só que não adianta ficar assinando cartinha de democracia. A gente precisa executar a democracia, a gente precisa mostrar a que veio. A gente precisa fazer as coisas de acordo com o que a Constituição nos dá liberdade absoluta para fazer. E não ter que exigir e ficar pedindo para a diretoria atual da OAB, a que eu chamo de indigestão, e eles acabaram de nos negar o debate, Pitoli. Imagine isso. Não vai haver debate na própria entidade da OAB, sendo que eles fizeram a sabatina para a prefeitura, isto é, gastam dinheiro com política e não recebem os candidatos à presidência da OAB na sua própria sede. Isso é inaceitável. Mas, Scaff, deixa eu entender. A atual presidente não sai para reeleição, decidiu não sair para reeleição, certo? Exato. Então por que não ter debate? Por que a OAB não abre essa possibilidade? Eu vou te explicar, Pitoli, porque a situação precisa defender aquilo que ela entende que fez. Se eles não querem o debate, é porque eles não fizeram nada. Eu acho que o recado é esse. Simples assim. Agora, Scaff, é importante também ressaltar que ao longo dessa nossa luta aqui, olhando para o dia 21 de novembro, próxima semana, próxima quinta-feira, dia da eleição, nessa construção, por aqui passou por 2 vezes o presidente Bolsonaro, citando o teu nome, né, reforçando o teu nome para ocupar a presidência da OAB São Paulo. Ou seja, nós conseguimos fazer até com que o debate sobre esta importante eleição ficasse polarizado. Polarizou o debate, não há como fugir disso. Então, o presidente Bolsonaro entrou, já declarou, né, que você é o escolhido dele para a OAB São Paulo, 2 vezes aqui em entrevistas em especial. Dessa forma, polarizando, a gente entende o seguinte: é hora também da advocacia se posicionar, Scaff? Exato. E, Pitoli, o meu agradecimento a você, ao presidente Bolsonaro, por essa declaração de apoio. Eu encaro isso não como uma questão política. Eu acho que o presidente Bolsonaro se posicionou como sociedade civil. Obviamente que ele é um político, ele é um ex-presidente da República, sempre jogou dentro das garantias e direitos constitucionais. O presidente declara que está preocupado com a advocacia, né? Ele reafirma que a advocacia é um pilar da democracia, juntamente com a liberdade de imprensa e a liberdade absoluta de expressão. Então, o posicionamento do presidente Bolsonaro ao meu favor em acreditar na minha propositura e que eu possa fazer uma OAB de São Paulo diferente é porque ele quer uma advocacia respeitada. E é isso que me deixa muito feliz. Um ex-presidente da República se posicionando para uma classe que é indispensável à administração da justiça. Veja que o presidente Bolsonaro se preocupa com a advocacia, se preocupa com o bom funcionamento do judiciário, o justo funcionamento do judiciário, e mais, ele tem advogados. Ele sabe que os advogados dele estão passando perante determinados desmandos. É o que não pode acontecer. Ele não quer isso nem para o advogado dele, nem para todos os advogados do Brasil. Então eu fico muito feliz, Pitoli, que você tenha se posicionado, né, e entrevistado o presidente Bolsonaro no sentido dele se posicionar a favor da advocacia. É muito mais importante a posição do presidente Bolsonaro a favor da advocacia do que estar escolhendo o Alfredo Scaff, chapa Nova Ordem 33, como a pessoa que ele confia. Eu agradeço demais isso, mas o que me deixa mais feliz, mais do que o apoio do presidente Bolsonaro, a minha candidatura, a minha propositura, é a preocupação do presidente Bolsonaro com a advocacia como um valor da democracia. É isso que eu fico muito feliz. Silvio, Alfredo Scaff está na tua escuta. Scaff, bom dia, que bom revê-lo. Olha, Scaff, primeiro uma pergunta aqui como repórter, porque de fato não sei. Há quanto tempo esse grupo de situação e esses aliados comandam
a OAB São Paulo. E uma segunda, um pouco mais do ponto de vista de articulista, opinião. A importância, eu vejo, de uma mudança em vários segmentos e setores da sociedade que acompanhem esses novos ventos que querem soprar no país, de um novo ciclo no país, e aí eu falo tão somente de retomar a normalidade institucional no Brasil e defender, no caso dos advogados, o direito, às vezes, de advogar, que está sendo tolhido em vários tribunais, em várias instâncias e cortes superiores também. Silvio, eu primeiro faço das suas palavras as minhas. Você acompanha essas derrotas da advocacia todos os dias, Silvio. A advocacia, Silvio, na mão dos meus adversários, ela só teve derrotas. Vamos lá? Tem uma chapa concorrendo comigo que tem 3 ex-presidentes. Se você somar os mandatos dele, como você acabou de dizer, dos 3 presidentes, dá 18 anos, Silvio. Aí eu pergunto para a advocacia assim, pessoal, se a OAB de São Paulo não existisse nos últimos X anos, que falta faria na sua atividade profissional? Sabe qual é a resposta, Silvio? 100% das pessoas, Silvio, não é porque eu estou te falando aqui, não, é 100%, dizem assim, não faria falta alguma. Então, Pitoli, como é que uma entidade que arrecada R$ 1 bilhão por mandato, veja bem, R$ 1 milhão por dia, é a arrecadação da OAB de São Paulo. Tem muito prefeito no interior do Brasil, mais da metade das prefeituras do Brasil, que não tem esse dinheiro para calçada, para luz, para saúde, para educação. A OAB tem esse dinheiro. E ela gasta no quê, Silvio? Ela entrega o quê? Qual o legado que você lembra, Silvio, nos seus anos de jornalismo, que a OAB tenha feito alguma coisa de bom para a advocacia? E é essa pergunta que eu faço para os meus adversários. Por isso que eu digo, a escolha do dia 21 de novembro, Silvio, é entre um passado que não trouxe nada e entre um futuro que nós acreditamos que nós somos o futuro e podemos ter propostas objetivas, como nós estamos mostrando para a advocacia, propostas de transparência, proposta de diálogo com o judiciário, proposta de retomada da moral da advocacia, do prestígio da advocacia com a sociedade civil. Silvio, os advogados chegam fora do Brasil, falam que são advogados, são mais respeitados do que aqui no Brasil. Essa é a realidade que nós estamos passando. A gente não pode ser mais respeitado onde a gente não pode advogar. A gente tem que ser respeitado onde a gente pode exercer esse instrumento da cidadania. Então, finalizando a tua resposta, Silvio, nós vamos trazer a OAB de São Paulo à normalidade. Você falou a palavra certa. Porque sem trazer para a normalidade, nós não vamos ter conquistas. E eu vou te dar só um exemplo, Silvio. Como pode uma entidade que protagonizou, e você se lembra disso, você era criança como eu, em 1984, ela protagonizou a eleição direta para presidente da República. E eu tive que entrar com um projeto de lei da minha autoria, você sabe disso, Silvio, te contei. O PL 1123/22 é da minha autoria. Imagine eu, um advogado fora da OAB, sem orçamento nenhum, porque eu não sou dirigente da OAB, propus um projeto de lei com base na democracia simples. Por que o presidente do Conselho Federal não é eleito por todos nós? Isso é uma barbaridade, isso é inaceitável. É por isso, Silvio, que a sociedade está perguntando na mídia social há anos, cadê a OAB? E a gente precisa fazer a OAB ressuscitar de volta para os advogados. Silvio, mais alguma questão? Não, eu acho que o Dr. Scaff traz os pontos centrais e, repito, é uma questão de defender o direito do advogado. Olhando para Brasília, por exemplo, nós acompanhamos advogados que foram impedidos de fazer sustentação oral em plenários de cortes superiores. Mas engana-se quem pensa que isso só acontece em Brasília, porque muitas decisões arbitrárias acabam, como eu disse, impedindo o advogado em várias cortes, em cortes diferentes. Então, quando a gente tem um grupo político há 18 anos, eu não tinha essa informação, por isso perguntei, a alternância de poder anda junto com democracia, pelo menos é o que eu conheço. Agora, eu agradeço, Silvio, obrigado. Scaff, a minha questão para você nessa reta final, estamos a uma semana da eleição, a eleição acontece em todo o estado de São Paulo. A gente tem uma realidade na capital paulista, pensando do ponto de vista do resultado das eleições para majoritária, para proporcional, para prefeito, vereador, presidente, governador, deputados, enfim, a gente tem uma realidade muito distinta do que acontece em São Paulo, na capital paulista, e no interior.
Você, apoiado pelo presidente Bolsonaro, do ponto de vista das declarações do presidente aqui na Ouro Verde, como é que anda o teu trabalho, a tua campanha no interior? Porque entendo eu que se o advogado que está no interior do estado, são 645 municípios, de um estado gigante, esse advogado que te ouve agora, está lá em Rosana, no extremo oeste, né, do estado de São Paulo, ou está em Queluz, já ali na divisa com o Rio de Janeiro, né, ali partindo para Minas, ou partindo para o estado do Paraná, o estado é gigantesco. Né? Esse que te ouve agora, você conseguiu chegar nesse cara, você conseguiu conversar com esse advogado, com essa advogada, com esse teu colega de profissão? Por que eu estou te perguntando isso? Vejo que a tua força, em função desse apoio, também virá forte do interior, Scaf. Obrigado, Pittoli. As suas palavras são extremamente objetivas e propositivas e são fáticas. É o que está acontecendo. A nossa candidatura é uma candidatura que não tem recursos financeiros, está crescendo muito pela verdade das propostas. Né? Nós somos pessoas verdadeiras, nós queremos trazer a OAB de volta para o advogado. A OAB hoje é uma entidade partidarizada, politizada, e isso é inadmissível. E esse recado está chegando para toda a advocacia paulista, Pittoli, através de você, através do presidente Bolsonaro, através das mídias, através das nossas mídias sociais, dos influenciadores sociais que nos apoiam. Essas pessoas estão engajadas de coração. A gente precisa fazer uma OAB de portas abertas. A gente precisa fazer uma OAB com foco, com missão, com propósito. E o propósito é o diálogo, o propósito são conquistas. O propósito são prestação de serviço rápido, prestação de serviço barata, uma escola superior da advocacia que vire uma academia, tanto nacional como internacional, com oportunidade para todos. É para isso que existe o dinheiro da anuidade dos advogados. E Silvio, vou deixar uma coisa clara aqui, com tanta tecnologia, cadê a transparência da OAB? Nós vamos levar a transparência da OAB para o celular do advogado. Ele vai tocar lá, Silvio. Se eu estiver tomando um café com você, Silvio, no bar da esquina e gastar R$20, todos os advogados precisam saber que o presidente da OAB estava tomando um café na esquina com Silvio Navarro. Isso é transparência absoluta. É isso que a gente precisa fazer com o dinheiro das pessoas, fazer com que eles sejam respeitados. Que a advocacia durma de bem, que ela durma sabendo, o Scaf é meu presidente, ele me defende, ele tem postura, ele tem liderança, ele tem independência, a advocacia não é menor do que ninguém. Nós não podemos deixar essa minoria mesmo, do judiciário se sobrepor à advocacia nessa psicopatia diária, que principalmente nas comarcas do interior, as menores comarcas, Pittoli, os juízes estão se sobrepondo à advocacia. E comigo, a banda vai tocar diferente, Pittoli. Não vai acontecer mais isso. Nós vamos dialogar com amor. Mas se for pela dor, a gente vai escolher o caminho mais difícil também, não tem problema. Bom, e fica a dica para você, advogado, para você que está um operador do direito, tem na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, quem te representa, né, essa entidade que te representa, mas que precisa representar. Existir pro forma, é o que eu falo. Outro dia até brinquei com esse café aqui, ele me corrigiu. Falei, serve para quê? Para plano de saúde, para pagar remédio mais barato? Nem para isso mais. Pô, amigo, então a gente precisa resolver essa questão e entender que nós gritamos aqui na Ouro Verde por mudanças na OAB. E a gente começa essa mudança agora pela OAB São Paulo. E é por isso que eu não tenho nenhum problema em declarar o meu apoio ao Alfredo Scaf. O Scaf que aqui está semanalmente conosco nessa campanha pelo 21 de novembro. Aqui a gente desce do muro. Não tem... o Pittoli vai... Não, o Pittoli é Scaf e acabou. Né? E desejo a tua vitória, Scaf. Obrigado mais uma vez por estar conosco e que a advocacia paulista acorde. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Um beijo para vocês. Bom dia a todos. Obrigado, Scaf. Vamos juntos.